A câmera desliza lentamente pelas colunas douradas do templo, capturando o eco solene de orações que reverberam pelas paredes frias como pedra. Rostos curvados em devoção perfeita, mas os olhos estão vazios, sem vida, como poços secos no deserto. O incenso sobe em espirais preguiçosas, mas algo está errado, muito errado. Do lado de fora, através das frestas na parede sagrada, silhuetas famintas estendem mãos trêmulas no vento gelado da madrugada. O contraste é cortante como lâmina. Dentro, rituais impecáveis, fora, sofrimento ignorado. E foi nesse momento de tensão sufocante que a voz do Eterno trovejou através do profeta Isaías, rasgando o véu da hipocrisia religiosa. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E quando vires o nu, que o cubras e não te escondas da tua carne, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Mas para entender o peso devastador dessas palavras, precisamos mergulhar no cenário onde elas foram pronunciadas. Jerusalém respirava incenso sagrado. O templo transbordava de multidões devotas. Orações ecoavam em alta voz pelas câmaras santas. O povo jejuava com fervor religioso impressionante. Rostos solenes se curvavam em adoração impecável. Tradições eram cumpridas à risca, sem falha. Rituais fluíam como água bem canalizada. A aparência da espiritualidade nunca esteve tão próspera, tão organizada, tão perfeita. Mas nas ruas tortuosas da mesma cidade sagrada, crianças choravam de fome enquanto seus estômagos se contorciam de dor. Viúvas mendigavam migalhas de pão nas esquinas empoeiradas, estendendo mãos calejadas para transeuntes indiferentes. Órfãos dormiam ao relento sob o céu frio e sem estrelas, seus corpos pequenos tremendo contra o vento cortante. Injustiças cresciam como ervas daninhas nos tribunais, onde a verdade era vendida ao melhor lance. Corrupção infestava os corações dos poderosos como praga voraz. Os ricos prosperavam, construindo seus impérios sobre os ossos quebrados dos pobres. E Deus guardava um silêncio ensurdecedor. Era o silêncio pesado de orações que subiam como fumaça, mas nunca chegavam aos céus. O peso sufocante de rituais que haviam se transformado em gaiolas douradas, prendendo corações que deveriam voar livre. A angústia cortante de um povo que buscava desesperadamente a face de Deus, mas ele parecia distante, inalcançável, como eco perdido nas montanhas. Por que jejuamos e tu não atendes? Gritava o coração ferido de uma nação inteira. Por que nos humilhamos diante do teu altar e tu não vês nosso sacrifício? As correntes da hipocrisia eram invisíveis aos olhos humanos, mas mais reais que ferro forjado no fogo. Prendiam corações que deveriam pulsar com compaixão, cegavam olhos que deveriam enxergar a necessidade do próximo, ensurdeciam ouvidos que deveriam ouvir o clamor silencioso dos desesperançados. O jejum havia se tornado uma prisão de aparências religiosas, não uma ponte sagrada para o coração compassivo de Deus. O ritual havia matado a realidade. A forma havia assassinado o conteúdo. A religião havia estrangulado a espiritualidade verdadeira. Então, como um trovão que rasga a escuridão da tempestade mais violenta, a voz do Eterno ecoou através dos lábios do profeta Isaías, abalando os fundamentos da religiosidade vazia. Este é o jejum que eu escolhi. Não o dobrar mecânico de joelhos vazios, mas a quebra real de correntes que aprisionam os inocentes. Não a fome teatral autoimposta para impressionar os homens.
mas o pão generosamente repartido com quem sente fome verdadeira nas entranhas. Não o lamento performático que ecoa em templos vazios, mas a casa genuinamente aberta para o desamparado que vaga pelas ruas frias. Não o ritual sem alma, que alimenta apenas o orgulho religioso, but a justiça viva, que flui como rio caudaloso, irrigando os campos ressecados da sociedade. O verdadeiro jejum que move o coração de Deus não era negar comida ao próprio corpo para parecer espiritual. Era alimentar a alma faminta do próximo esquecido. Era soltar os grilhões que prendem os oprimidos em cativeiros injustos. Era vestir com dignidade o corpo nu do necessitado. Era ser as próprias mãos e os próprios pés do Altíssimo caminhando na terra, tocando vidas, transformando realidades, libertando cativos. Era revolução disfarçada de religião. Era amor prático vestido de espiritualidade. Era o próprio coração de Deus pulsando através de corações humanos transformados. E quando o povo finalmente entendesse essa verdade revolucionária, quando as correntes invisíveis da indiferença religiosa se rompessem como vidro frágil, quando a justiça genuína fluísse como águas cristalinas e a misericórdia como ribeiro perene que nunca seca, então, a luz romperia sobre suas vidas como a aurora dourada após a noite mais escura e desesperadora. A cura brotaria em seus corações como nascente pura que surge em terra árida e sedenta. A justiça marcharia adiante de suas vidas como exército invencível que abre caminho nas batalhas mais impossíveis. E a própria glória radiante do Senhor se tornaria retaguarda protetora, escudo impenetrável contra todos os ataques do inimigo. O jejum verdadeiro não era privação que empobrece a alma, era liberação que enriquece o espírito, não era ritual morto que aprisiona o coração. Era a revolução viva do amor que liberta multidões. Não era a performance religiosa que impressiona os homens. Era a presença viva e pulsante de Deus se manifestando através de corações genuinamente transformados pelo poder do Altíssimo. Mas esse mesmo templo de aparências existe hoje, não construído com pedras antigas, mas erguido com vaidades modernas, não perfumado com incenso sagrado, but enfeitado com palavras vazias que ecoam em redes sociais. Quantas vezes oramos fervorosamente pedindo que Deus mude o mundo ao nosso redor, enquanto passamos completamente indiferentes pelo morador de rua que dorme na esquina da nossa casa? Quantas vezes jejuamos buscando desesperadamente bênçãos divinas, mas ignoramos solenemente o faminto que cruza nosso caminho todos os dias? Suas correntes invisíveis também existem, tão reais quanto as antigas. São a indiferença fria que endurece progressivamente o coração, o egoísmo sutil que fecha deliberadamente os olhos para a dor alheia, a comodidade viciante que paralisa as mãos que deveriam servir, o medo covarde que silencia a voz que deveria clamar por justiça. Mas o mesmo Deus que falou através do profeta Isaías sussurra suavemente ao seu coração neste exato momento. Solte as correntes que prendem seu próximo. Alimente o faminto que clama por socorro. Vista com dignidade o nu que treme de frio. Abra generosamente sua casa para o necessitado. Seja minha justiça caminhando viva na terra. Quando você fizer isso de coração sincero, quando seu jejum se transformar em libertação real para outros, quando sua espiritualidade se tornar revolução de amor prático, sua luz romperá sobre sua vida como a alva que anuncia o dia. Sua cura brotará como nascente pura. Sua justiça irá adiante, abrindo caminhos impossíveis. E a glória do Senhor será sua retaguarda protetora em todas as batalhas. Porque o jejum que verdadeiramente move o coração compassivo de Deus não é o que nega pão ao seu próprio corpo,
mas o que leva pão generoso ao corpo faminto do seu irmão esquecido. E quando suas mãos se tornarem as próprias mãos de Cristo na terra, tocando, curando, libertando, toda corrente de injustiça se quebrará como vidro frágil, e sua luz romperá sobre você como aurora gloriosa que jamais se põe. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e não deixe de acompanhar as próximas profecias.